O Céu e o Inferno, capítulo 4, Espíritos Sofredores. Auguste Michel, Havre, março de 1863. Era um moço rico, boêmio, gozando de larga e exclusivamente a vida material. Conquanto inteligente e indiferentíssimo pelas coisas sérias, era-lhe um traço característico. Então está passando a característica dele, que gostava, é tipo o adolescente, o jovem de hoje, né? Gosta de curtir a vida. Sempre farra, festa, coisas sérias, nunca. Sem maldade antes, bom que mal, fazia-se estimar por seus companheiros de pândegas, sendo apontado na sociedade por suas qualidades de homem mundano. Qualidades, né? Ou seja, era um jovem, muito bem quisto pelo grupo que ele frequentava, por onde ele andava, mas ele tinha lá seus comportamentos que não eram bem aceitos pela sociedade da época. Não fez bem, não fez o bem, mas também não fez o mal. Faleceu em consequência de uma queda da carruagem em que passeava, evocado alguns dias depois da morte por um médium que indiretamente o conhecia, deu sucessivamente as seguintes comunicações. 8 de março de 1863. Por enquanto apenas consegui desprender-me e dificilmente vos posso falar. A queda me ocasionou a morte do corpo, perturbou profundamente o meu espírito. Então, naquele momento da queda, ele está muito perturbado, poucos dias depois, e não tem como ele dar prosseguimento ao diálogo. Inquieta-me esta incerteza cruel no meu futuro. O doloroso sofrimento corporal experimentado nada é comparadamente a esta perturbação. Orai para que Deus me perdoe. Oh, que dor! Oh, graças, meu Deus! Que dor! A Deus! Então o espírito, naquele momento, ele não consegue se expressar claramente. Uma mensagem muito curta, e ele só fala que ele está passando pela dor e que ele está em uma situação difícil, uma situação delicada. 10 dias depois, em 18 de março, já vim a vós, mas apenas pude falar dificilmente. Presentemente ainda mal me posso comunicar convosco. Sois o único médium ao qual posso pedir preces para que a bondade de Deus me subtraia a esta perturbação. Por que sofrer ainda quando o corpo não mais sofre? Por que existe sempre esta dor horrenda que angustia, esta angústia terrível? Orai, para que Deus me conceda o repouso. Então, naquela situação, ele já lembra que ele já tinha ido uma vez, mas ele estava em dificuldade de falar, e agora também não era muito diferente. Mas pelo menos ele pedia a oração e perguntava por que tanta angústia, por que tanto sofrimento, por que aquele momento de desespero tão grande. Oh, que cruel incerteza! Ainda estou ligado ao corpo. Apenas com dificuldade posso ver onde devo encontrar-me. Meu corpo lá está, e porque também lá permaneço sempre. Vinde orar sobre ele para que eu me desembarace dessa prisão cruel. Deus me perdoará, espero. Vejo os espíritos que estão junto de vós, e por eles posso falar-vos. Orai por mim. Então, na realidade, tinha alguns espíritos ali que faziam aquela interface que o André Luiz chama de shunt, para que, acoplado ao médium, um espírito, esse espírito pudesse passar algum tipo de comunicação bem rudimentar pela condição que ele se encontrava. 6 de abril, já alguns dias depois. Sou eu quem vem pedir que oreis por mim, sempre pedindo oração. Então, a maioria dos espíritos, a maior parte deles, quando já estão em condições ainda em sofrimento, eles vêm pedir oração. Será preciso ir ao lugar em que jaz meu corpo, a fim de implorar do Onipotente que me acalme os sofrimentos? Sofro, se sofro. Ide a esse lugar, assim é preciso, e dirigi ao Senhor uma prece para que me perdoe. Ele queria o perdão de Deus, mas ele estava confuso. Ele queria que alguém fosse lá no túmulo e fizesse a oração lá no túmulo, como se a oração fosse importante estar perto de um corpo, ainda muito apegado às coisas materiais.
Vejo que poderei ficar mais tranquilo, mas volto incessantemente ao lugar em que me depositaram o que me pertencia. O médium, não dando importância ao pedido que lhe faziam de orar sobre o túmulo, deixara de atender. Todavia, indo aí, mais tarde, lá mesmo recebeu uma comunicação. Então, ele pedia sempre que fosse lá fazer oração no túmulo, e o médium não ia. Um dia ele foi, e aqui está. Aqui vos esperava. Aguardava que viesses ao lugar em que meu espírito parece preso ao seu invólucro, a fim de implorar a Deus de misericórdia e bondade, acalmar meus sofrimentos. Podeis beneficiar-me com as vossas preces. Não os esqueçais. Eu vou-lo suplico. Vejo quando a minha vida foi contrária ao que deveria ser. Vejo as faltas cometidas. Então ali está vendo as faltas, já entende que a vida dele foi diferente daquilo que deveria ser, que ele não agiu como deveria agir. Então, e também o médium está lá e ele pede oração. Nada demais, né? Fui no mundo um ser inútil. Não fiz uso algum proveitoso das minhas faculdades. Da fortuna serviu apenas à satisfação das minhas paixões, aos meus caprichos de luxo e à minha vaidade. Não pensei senão nos prazeres do corpo, desprezando os da alma e a própria alma. Meus irmãos, minhas irmãs, jovens, principalmente aos jovens, acordem para a realidade espiritual enquanto há tempo. Procurem vivenciar os ensinamentos espirituais enquanto há tempo. Procuremos, pois, trabalhar intimamente para nos fortalecer, para nos aprimorar, para nos tornarmos melhores aqui nesse plano da vida. Porque quando chegarmos no plano espiritual, já estarmos com a consciência mais tranquila de termos sido úteis, porque ele diz que foi inútil. E nós precisamos aprender a sermos bons, úteis. Descerá a misericórdia de Deus até mim, pobre espírito que sofre as consequências de suas faltas terrenas. Orai para que Ele me perdoe, libertando-me das dores que ainda me pungem. Agradeço-vos o terdes vindo aqui orar por mim. A importância da oração, a importância do Espírito também fazer oração, a importância de cada um de nós fazermos as nossas orações para encontrarmos-nos conosco mesmos e procurarmos assim seguir os caminhos que nos conduzem à perfeição. 8 de julho, já um bom tempo depois. Posso falar e agradeço a Deus que me faculta. Compreendi minhas faltas e espero que Deus me perdoe. Ainda a culpa, a necessidade de ser perdoado por Deus. Trilhai sempre na vida de conformidade com a crença que vos alenta, porque ela vos reserva de futuro um repouso que eu ainda não tenho. Obrigado pelas vossas preces. Até outra vista. De novo, pede oração, mas aqui ele já entende que tem que dar um conselho, mas ele não faz oração, ele pede que façam por ele. E aqui ele já dá um conselho para que as pessoas sejam úteis, que perseverem na doutrina espírita, que perseverem nos trabalhos edificantes. Nota: a insistência do Espírito para que se orasse sobre o seu túmulo é uma particularidade notável, mas que tinha sua razão de ser, se levarmos em conta a tenacidade dos laços que o corpo o prendiam. A dificuldade do desprendimento, em consequência da materialidade da sua existência. Quanto mais materialista ele era, quanto mais ele materializava a sua existência, quanto mais ele queria coisas materialistas para si, mais ele se complicava. Mais preso ele ficava o corpo, mais ele precisava de oração. Compreende-se que mais próxima, a prece pudesse exercer uma espécie de ação magnética mais poderosa no sentido de auxiliar o desprendimento.
O costume quase geral de orar junto aos cadáveres não provirá da intuição consciente de um tal efeito. Nesse caso, a eficácia da prece alcançaria um resultado simultaneamente moral e material. A importância da prece quando o defunto está lá morto, a importância da prece quando está descendo para o túmulo, a importância da prece em todos os momentos da nossa vida. A prece tem que estar sempre no nosso caminho. E a partir dali, dá a entender que ele consegue se desprender do corpo devido a esse momento da prece feito lá no túmulo. E a gente tem que entender que, se o pedido não é absurdo, a gente deve procurar fazer, desde que a gente busque os meios e os equipamentos necessários para podermos levar o lenitivo àquelas pessoas que sofrem. Para podermos travar a boa luta, o bom combate conosco mesmos e conseguirmos seguir em frente, amando, servindo e caminhando.